Em 1992, Wolfenstein 3D foi lançado, um dos jogos FPS mais clássicos de todos os tempos. No ano seguinte, 1993, foi lançado Doom, outro clássico que segue tendo jogos até hoje. E em 1994, o mundo foi agraciado com o Super Arca de Noé 3D, ou como eu gosto de chamar, o Tecnicamente, Arca de Noé 3D tá mais próximo de um Wolfenstein do que um Doom, mas chamar de Wolfenstein de cristão não fica tão legal quanto o Eu acho surreal a ideia de fazer um FPS baseado em história bíblica e que quase ninguém fala disso. O único vídeo brasileiro que eu conheço sobre Arca de Noé 3D é a review clássica do Gema Please do Velho Testamento. Não é como se fosse uma Lost Media ou algo extremamente raro. A versão original foi sim lançada para o Super Nintendo, só que o jogo está na Steam, ou seja, é bem acessível. Inclusive essa versão tem um visual bem repaginado por ter sido feita com base no port de PC de 1995. Fatos nerds à parte, bora pro que importa. Mas não antes da parada obrigatória para mim de ligar o seu like, compartilhamento, inscrição, comentário e te pedir para hypar o vídeo. É isso, vamos lá. O jogo abre com a tela super colorida com o Noé quase fazendo L e a girafa tentando se enforcar, seguido de um menu bem básico com algumas opções, como a aba de pontuação repleta de nomes bíblicos. Na opção New Game tem como selecionar um capítulo do jogo, cada capítulo com um certo número de fases e um chefe no final dele. Essa girafa parece uma piroca! Meu Deus, é verdade. O canguru parece aquele meme do Goku, tá ligado? Goku! Depois, basta escolher a dificuldade, desde o Super Easy até o Hard. Pena que não fizeram como o Doom e Wolfenstein, com os nomes mais criativos pra elas. O Super Easy poderia ser Ele Me Protege. O Fácil, Pega Leve, Sou Pecador. O Normal, Teste Minha Fé. E o Hard, Ajoelhou, Tem que Rezar. E adivinha qual dificuldade eu escolhi? Cara, será que eu tento no Hard? Bora, tá aqui? Com tudo pronto, tem um pequeno texto que explica a história. Basicamente, faltam 6 dias para sair da arca. Porém, os animais estão inquietos, por isso, o Noé deve colocá-los para dormir. Por mais que a frase dê a entender que o Noé vai fazer uma eutanásia em geral, na verdade, ele literalmente tem que sair por aí usando o seu estilingue para tirar comida nos animais até que eles durmam. A gameplay é a mesma de Doom e Wolfenstein clássicos, afinal foi feito na mesma engine. Dá pra andar normalmente como qualquer outro FPS. Entretanto, só é possível mirar no eixo horizontal. Fora o estilingue padrão, tem um outro em formato de pentagrama. Eu achei que era pra ser um jogo cristão. Ele funciona tipo como uma metralhadora. Tem um outro estilingue mais bizarro que eu acho que era pra ser tipo uma minigun, com o detalhe que essas 3 armas compartilham a mesma quantidade de munição, o que significa que se acabar a munição em uma delas, as outras também ficam sem. Por fim, tem 2 estilingues de metal. Um deles arremessa melões que mais parecem ovos e o outro melancias. Eles vão sendo adquiridos conforme você progride e explora os locais. Caso acabe ficando sem munição, o Noé pode jogar comida com a sua mão. Porém, pra funcionar, tem que estar colado nos bichos enquanto eles te atacam. Sem falar que o Noé fica sem comida pra tirar nos estilingues, mas ainda assim tem comida pra arremessar com as mãos. Por que não fazer com que ele chegue perto dos animais pra fazer carinho até acalmá-los? E eu nem vou comentar nada dessa posição de mão nem um pouco sugestiva, por já ter motivos de sobra pra ir pro inferno. Então vou deixar pro RC falar. Mano, com essa mãozinha parece que ele vai bater uma. O jogo é dividido em fases. No final de cada uma tem uma tela mostrando o tempo que demorou pra finalizar ela, a porcentagem de animais encontrados, segredos descobertos e frutas coletadas. As primeiras 2 fases foram bem tranquilas, e nelas tinham os 2 tipos de inimigos mais comuns. O cabrito preto que ataca de perto e as ovelhas que cospem no Noé causando dano. Não vou nem entrar na questão que supostamente era pra existir apenas um casal de cada animal na arca. A minha justificativa pra isso é que o Noé deve ter colocado Viagra ao invés de ração, e os animais se multiplicaram mais do que canal de opinião depois que o Digo surgiu. Pode ser também que a arca é inclusiva, abrigando animais dos mais diversos gêneros. Quem garante que essa aqui não é uma cabra trans que se identifica como um Renault Sandero 2018? Logo na terceira fase já foi a primeira batalha de chefe, que acredite ou não, foi contra um camelo. O jogo mal tinha começado e já tive que enfrentar um inimigo que derretia minha vida. Betinha nunca teve chance. Punhetinha ganhou. Até o Noé ficava com essa cara de desacreditado, como se ele tivesse ofendido por estar perdendo pra um chefe tão merda. Sei lá, essa reação dele parece aquele meme do Resident Evil de 4. Aqui acabei descobrindo que morrer me levava pro começo da fase, perdendo todas as armas e itens que acumulei. Pelo menos na arena tinham salas com munição e cura. Dá pra recuperar um pouco de vida com curativos pequenos ou com curativos grandes que recuperam uma quantidade um pouco maior. E também é possível se curar respondendo uma pergunta bíblica. A Bíblia diz que o nome a esposa do Noah se chamava Sara. Ah!
Como é que tu não sabe o nome da esposa do cara? Você comeu ela semana passada. Aparentemente, segundo o manual, existem pães que também são itens de cura, mas eu não lembro de encontrar nenhum durante a minha gameplay. Enfim, de volta ao chefe, depois de algumas mortes eu consegui derrotar ele na minha última vida, assim podendo sair dali e partir pro capítulo 2. A dificuldade aumenta um pouco e as fases começaram a me dar uma certa dor de cabeça. Também tem os avestruzes, um novo tipo de inimigo que aparece, e eles funcionam da mesma maneira que a ovelha. Na verdade, todos os inimigos, tirando as cabras, têm o mesmo ataque. O que muda neles é o visual e a quantidade de disparos necessários para derrubá-los. Foi na terceira fase do capítulo que, por descuido, eu acabei tomando meu primeiro e único game over. Como dá pra ver na barra vermelha embaixo, o Noé tem um número limitado de vidas, e ele ganha um ao concluir uma fase, ou pegando um item especial que parece o Noé chorando através de um olho mágico de porta. Só que no final das contas, o número de vida não afeta em nada, pois dá pra salvar e carregar a qualquer momento. A quarta e última fase desse capítulo não é um confronto comum como o do camelo, em que eu já saí na arena dele. É um mapa bem amplo, onde fora os bichos que eu já falei, tem os antílopes, e só olha como foi o meu primeiro encontro com eles. Agora eu acho que é o chefe. Acha bom salvar? Meu Deus! Você viu isso? Foram várias tentativas até conseguir fazer a limpa dos animais no cenário, mas a girafa em si, eu consegui derrotar de primeira, mesmo com ela quase acabando com a minha vida. O próximo da lista é o Melvin, ou macaco. Essa parte até que foi mais tranquila, porque nesse ponto eu já estava mais acostumado com a gameplay. Foram mais 4 fases explorando mapas em busca de segredos, frutas e chaves de metal e douradas, que serviam para abrir portas com ícone de chave de metal ou ícone de chave dourada. Por que temos pelo no toba? E por que acordamos com a bengadura? Tudo isso ouvindo loop de músicas e efeitos sonoros que, assim como o resto do jogo, são bem repetitivos. Sempre tomando cuidado porque o jogo tem mania de posicionar os inimigos de maneira traiçoeira, tipo do lado de uma porta, um canto isolado da sala. Geralmente acaba tendo um animal escondido em algum canto, só esperando o momento certo para atacar. No fim da quarta fase, eu enfrentei o Melvin, que arremessava cocos que eu jurava que pareciam bolas de boliche. E já te adianto que ele não teve a menor chance. Foi muito de boa, nem tenho o que comentar direito. Exceto as escolhas de chefe, que são bem esquisitas. Não é nem um pouco ameaçador enfrentar um macaco qualquer. Por que não fazer ser uma batalha contra um gorila no lugar? E existem inúmeros outros animais mais interessantes do que enfrentei até o momento. Com o Melvin fora do caminho, o Noé segue adiante em busca da Carrie, a canguru. Nesse capítulo é apresentado o último tipo de inimigo, os bois de chifres azuis. Essa parte foi bem mais demorada, porque as fases iam ficando cada vez mais labirínticas e acabava sendo meio difícil de me orientar nelas, mesmo com o auxílio do mapa. Por mais que até tenha uma certa variedade de texturas e objetos, tudo acaba tendo um aspecto meio parecido. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi o retrato do Noé espalhado nas salas da mesma fase, que por sinal, o Noé parece aquele meme do velho com um sorriso de pessoa morta por dentro, sabe? NFT. Real, esse jogo previu NFT. Na quinta fase eu enfrentei a Carrie. O pior é que nem foi tão difícil assim. O problema foi que depois dela ainda tinham vários outros animais para dar conta. No capítulo seguinte as coisas pioravam muito. Tudo que eu disse anteriormente se agravava ainda mais. Eram muito mais inimigos que acabavam facilmente com o meu HP em questão de segundos. Não sei se era porque eu tava no hard, mas acontecia de eu mal abrir uma porta e já sair tomando dano dos bichos atrás dela. Abre porta! Abre porta! Abre porta! Eu tombava com o inimigo e ele já tirava uma considerável quantidade de vida antes que eu sequer pudesse reagir. Não ajuda que os estilingues de melão e de melancia têm uma colisão extremamente imprecisa. As fases ficavam ainda maiores e mais labirínticas. Tinham fases tão grandes que acontecia de me deparar com uma porta que precisava de chave, para na outra ponta encontrar a chave dela. Só que nessa eu já tinha andado tanto por salas e corredores que eu não me lembrava onde ficava a porta. E no mapa não existe nenhum indicativo de que a porta está trancada. Até tem um item que revela o mapa inteiro com a localização de todos os itens e segredos, mas ele mais atrapalhava do que ajudava pra mim. Dava pra me orientar um pouco, pois o mapa mostrava apenas as áreas que eu já tinha passado, então dava pra saber onde eu ainda não tinha explorado. Foi muito sofrimento, tentativas e vai e volta até estar de frente com o Elephant green screen effect. que estava no final da sexta fase. Novamente, foi mais difícil chegar até ele do que enfrentá-lo de fato, restando somente Bert, o urso. Cara, o pior é que é a mesma coisa dos outros capítulos, só que mais extremo. Eu quase cheguei ao ponto de desistir. Pensei em reiniciar o capítulo numa dificuldade menor, cogitei pesquisar por um código de munição infinita ou algo assim. Eu morri e fiquei tanto tempo preso nessas fases que até o jogo começava a ficar crashando com mais frequência. Parecia que o universo conspirava contra o meu sucesso. Entretanto, eu consegui, com muito esforço e perseverança.
Foi mais de 1h30 só pra chegar na fase final, a fase 66. Um número quase tão diabólico quanto 67. O último teste da fé do Noé e da minha. Os bichos estavam aos montes, prontos para acabar com tudo que o Noé construiu. Mas ele é um homem fechado com Deus. Ele tinha uma missão para cumprir. Com essa motivação, eu cheguei na última arena. O urso estava escondido em um arbusto, acompanhado por diversos outros animais. O esquema foi focar nos outros bichos até sobrar somente o Burt. Ele tem duas fases. A primeira é ele escondido no arbusto. E depois de um certo dano, ele ativa a segunda fase com uma pose parecendo um jumpscare. O Burt fica mais rápido e agressivo, me forçando a manter distância e descarregar tudo que tinha nele. Foi intenso e muito demorado. Acabei com toda a minha munição e a do cenário. Só havia sobrado uma melancia. E por mais surreal que possa parecer, milagrosamente, com meu último disparo, o Burt foi derrotado. No último tiro, caralho. Puta que pariu. Mano. Aí tem uma tela final da fase acompanhada por outra mostrando as estatísticas gerais, em que o Noé fica sorrindo com essa cara de filha da puta. Só pra constar, o tempo que aparece aí de 4 horas foi apenas o tempo que o jogo contabilizou, não contando as vezes que eu dei loading. Em totalidade, eu levei mais do dobro, foram mais de 9 horas e 70 GB de arquivos de gravação. E a minha recompensa por todo o meu esforço foi ver tipo um desfile com os personagens. Gostaria muito de agradecer ao RC por ter me influenciado a escolher o modo hard. Para demonstrar minha gratidão, vou estar deixando passar na tela as informações pessoais dele neste exato momento. Me arrependi profundamente de ter escolhido o modo mais difícil. Se não fosse pelos save states, eu com toda certeza não teria conseguido. A gameplay de vai num canto para pegar um item, para abrir uma porta e prosseguir, é uma coisa que não envelheceu muito bem. Senti que o jogo se estendeu muito mais do que deveria com a quantidade de fases e com o level design delas. De qualquer modo, até que é um joguinho interessante pela proposta bizarra de ser um FPS cristão. Tiveram até alguns momentos que eu achei bem criativos, como uma fase em que a saída estava obstruída e eu tive que dar a volta através de uma passagem para chegar no final dela, mas nada muito memorável. No geral, até dá para se divertir com o Super Arcade Noé 3D. O jogo fica num precinho bacana numa promoção, só fica longe do modo hard se for jogar. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou do jogo. Se curtiu, deixa o like, hype o vídeo, compartilhe e inscreva-se com as notificações ativadas. Muito obrigado por ter visto até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. RC, vai se fuder.